Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estamos aqui com mais outro vídeo, como uma videoaula. Temos tomado essa escolha, né, essa decisão de fazer assim para facilitar, porque eu estou tratando com bastante temas complexos, difíceis, recorrendo sempre ao original, que a finalidade desse canal é trabalhar sempre a palavra de Deus pelo original, ainda que a gente vai sempre dispor de várias traduções, dependendo dos temas, como já fizemos nos últimos vídeos. E hoje nós vamos pegar outro assunto polêmico. E eu estou fazendo isso porque em alguns vídeos, em épocas passadas, a gente trabalhou sempre com algumas coisas bem resumidas e elas acabam gerando muito mais dúvida do que ajudando. Então nós estamos fazendo uma, uma regravação desse material. A gente fez aí um reestudo mostrando bem, como vocês vão ver através desse vídeo. Então são vídeos de estudos. E vídeos de estudos, eles são mais longos, então não são aqueles vídeos que todo mundo gosta de ver, rapidinho, responde, mas são vídeos que tratam assuntos difíceis e é muito importante a gente dar um parecer e mostrar todas as nuances em que envolvem a questão. Hoje, o tema polêmico está em cima de: a mulher pode pregar, ser pastora e ser a maior autoridade na igreja? Então são 3 perguntas, correto? A mulher pode pregar, pode ser pastora e pode ser a maior autoridade na igreja? É isso que nós vamos estar vendo. Neste vídeo eu vou responder, na verdade, ainda que o título tem 3, nós vamos responder a 4 perguntas. As mulheres podem pregar na igreja? Primeiro. Segundo, as mulheres podem ser pastoras na igreja? Terceiro, as mulheres podem ser pastoras com a maior autoridade na igreja? E 4, as mulheres podem ser mestras na igreja? Então vamos lá. 1 Timóteo 2, 9 e 15, o texto base, e dessa vez eu estou mostrando para vocês, esse é o texto original. Ele tem os números de Strong, né? O material que a gente usa os números de Strong, porque nos dá a possibilidade de estar estudando cada palavra em particular no original, correto? Então vamos lá. Versículo 9 diz que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. Depois ele diz, então aqui está aqui o próximo versículo, 10, né? Mas, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então é sempre importante nós estarmos vendo o texto. No versículo 11, a mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Então esse versículo 11 ele é chave. E até porque ele diz, a mulher aprende em silêncio. E isso que tem gerado aí as maiores disputas dentro do corpo da igreja. Não permita, no versículo 12, não permita, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro, no versículo 13, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Está aí o versículo 13 em grego. Versículo 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. E o versículo 15, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Aqui traduz a Corrigida Fiel. A gente está usando como base a conhecida Almeida Revista Atualizada. Agora, a King James Fiel traduz: a mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Mas não permito que a mulher ensine, nem usurpe a autoridade do homem, mas que esteja em silêncio, traduz a King James. Atualizado, então, fazendo a comparação, a mulher aprende em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Também a Bíblia judaica completa traduz que a mulher aprenda em paz, plenamente submissa. Não permito que a mulher ensine ao homem ou exerça autoridade sobre ele. Em vez disso, ela deve permanecer em paz. Então a gente viu aí várias traduções. Mas antes da gente estar vendo sobre essa questão de traduções, porque às vezes as pessoas falam, só citou a tradução e não disse nada. As traduções a gente cita para fazer comparações. Como os tradutores estão entendendo aquilo. Mas a gente vai fazer uma análise mais profunda dessas palavras e ver por que o tradutor escolheu aquilo e o que diz exatamente o texto que o apóstolo Paulo escreveu. Porque não é tema aqui, mas vocês precisam compreender que nós temos diferentes
formas de tradução de Bíblia. Nós temos as que são literais, como é a King James Fiel e a Almeida Corrigida Fiel. Temos interpretativa, como é a NVI, como é a Almeida Revista e Atualizada. E temos Bíblias que têm parte literal, parte interpretativa. Então, quando a gente pega um versículo, eu citei versículos de Bíblia de traduções literais, ela traduz o versículo como ele está lá, palavra por palavra. A interpretativa, ela vai interpretando. Então, isso aqui gera problema, porque normalmente as pessoas que defendem muitas desses temas controversos se utilizam da tradução. E a nossa finalidade, por uma questão de respeito a todos aqueles que assistem os vídeos, eu mostro várias traduções e várias alternativas, correto? Então vamos lá. Princípios básicos para se interpretar a Bíblia. Primeiro, não se pode criar uma doutrina com base em traduções. Segundo, o que diz o texto original? Então essa é a razão. Terceiro, estudar o versículo dentro do seu contexto. Quarto, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então são básicos, são princípios básicos para que a gente possa ser fiel ao ensino do texto. O ensino do versículo em questão, confrontado com outros textos da palavra do Senhor, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Quinto, entender o que Deus corrige em seu povo dentro da história e da cultura da época. Sexto, só depois contextualizar para o dia de hoje. Primeiro precisa ver o que é, porque existem princípios que são eternos, mas às vezes situações que eles estão ocorrendo é uma questão momentânea. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês verem disso. Quando o apóstolo Paulo fala lá em 1 Timóteo, ele fala para o Timóteo tomar um pouco de vinho por causa do estômago dele. Olha, gente, hoje isso não cabe mais. O princípio eterno, o que é? Cuida da tua saúde. A forma com que ele fez na cultura ali tinha um entendimento, não vou aqui entrar nos detalhes, mas porque o vinho tinha, a água na época era muito contaminada, não tinha tratamento, então quando se misturava com o vinho, dava uma certa proteção. Hoje em dia você vai no gastro, né? Faz um tratamento, então assim, vamos entendendo. E o sexto, é só depois contextualizar para o dia de hoje. E o sétimo, buscar a ajuda do Espírito Santo. Sem isso, a gente vai cair em heresia. Então, o versículo 11 diz, a mulher aprende em silêncio com toda a submissão. Esse texto é o texto que dá o norte aí de tudo aquilo que se briga hoje, que as mulheres deveriam ficar de boca fechada na Bíblia. Será dentro do culto? Vamos ver. Aprenda, a palavra mantano, esse verbo grego, significa aprender, aumentar o conhecimento próprio, ouvir, estar informado, aprender pelo uso e pela prática. Silêncio. Então aqui já começa a situação para a gente ter que entender. No Novo Testamento, no grego do Novo Testamento, temos 5 verbos traduzidos por silêncio, que aparecem em Atos 21:40 e 8:1. Então veja bem, várias palavras, em português você fala uma palavra para várias coisas. O grego tem, por exemplo, amor, né? Agapei, amor de mãe, o amor sacrificial. Philos, o amor de amigos. Eros, o amor erótico, embora esse verbo não apareça na Bíblia. Ergos, o amor por coisas, objetos, animais. Então, assim, só que em português tudo é amor, né? Em silêncio, nós temos primeiro a palavra sigei, que é um silêncio, é estado de quem fica calado, recusa para falar, psiu, calar mesmo. Esse texto aparece, por exemplo, e havendo aberto, no Apocalipse capítulo 8, e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Esse verbo aqui, no Apocalipse 8:1, ele está no sentido realmente de ficou totalmente em silêncio. O segundo verbo para traduzir em português como silêncio é siopau, que aparece em Mateus 23:63, Marcos 3:4 e Marcos 9:24. É estar em silêncio, ficar quieta, ficar calado, um período de silêncio. É uma metáfora para mar calmo, usado pelo silêncio de alguém por ser mudo. Jesus, porém, guardava silêncio, Mateus 23:63. Então aqui também são 2 verbos que realmente significa ficar calado mesmo. O terceiro é katassio, que aparece em Atos 13:16. Fazer sinal com a mão para alguém, ficar em silêncio, né? Então você dá o sinal, agitar, fazer um sinal, pedindo silêncio. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse, homens israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. Então ele queria realmente silêncio. E o 4 é o sigal,
e que vem do verbo sige, ou sigei, Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, é a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardada em silêncio por tempos eternos. Você ficou esse tempo todo realmente calado, não houve revelação. É manter em silêncio, é guardar silêncio, é calar, é silenciar, é guardar em segredo. E nós temos também o quinto verbo, que é o exukia, que é essa palavra... esse verbo, né, ele vem da palavra resukios, calmo, tranquilo. É um derivado de duas raízes gregas, sendo hidraios, constante, que está sentado, sedentário, firme, inabalado, e da raiz eco, que significa incluindo uma forma alternativa. Esse ecos significa segurar na mão, ter controle de mente, ter ou possuir uma propriedade, riquezas, estar estritamente unido a uma pessoa, como pelos laços do matrimônio. Daí veio significar um descanso da pessoa, que a pessoa faz o seu próprio trabalho. Como seria, por exemplo, o sábado para os judeus, o domingo hoje para a maioria das pessoas. É um silêncio, é livre de qualquer perturbação, é pacífico, é calma, é com tranquilidade. Não quer dizer necessariamente sem falar. Para compreendermos esse texto, 1 Timóteo 2,12, teremos que fazer um estudo terminológico, um exame do termo grego que Paulo usa aqui e como aparece em outros lugares do Novo Testamento. Porque aí a gente vê que é a regra usada no Novo Testamento, a gente vê que a gente não está pegando uma coisa isolada. E eu tenho muito cuidado nisso. Isso não é difícil, porque a forma verbal exikazo significa ficar em silêncio, ficar calmo, é usada apenas 5 vezes. A forma substantiva ezikia, que significa silêncio, descanso, é usada 2 vezes. E o adjetivo ezikios, calmo, tranquilo, apenas 2 vezes. O verbo é usado para expressar 3 ideias principais. Esse verbo que Paulo usa aí no texto em questão. Primeira ideia no original é manter o silêncio para evitar uma confrontação aberta. Aparece lá em Lucas 14, 4. Eles, porém, nada disseram, e tomando, o curou e o despediu. Segunda ideia no original é ficar em silêncio para pôr um fim, ou sob controle, a uma discussão ou confrontação, que aparece em Atos 11, 18 e Atos 21, 14. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se. Olha como é que é traduzido aí. E glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi dado por Deus, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Atos 11, 18. E no versículo 14, como porém não o persuadimos, conformados, agora é traduzido como conformados, disseram, faça-se a vontade do Senhor. E o terceiro, no sentido de ficar inativo, de descansar. Isto se encontra ilustrado em Lucas 23, 53, onde as mulheres no sábado descansaram, ficaram em silêncio, segundo o mandamento. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. São as formas com que é usado esse verbo no Novo Testamento grego. Isso tem um conteúdo ético. É para o apóstolo Paulo uma virtude cristã, algo que todos os crentes devem buscar, conforme o verbo é usado em 1 Tessalonicenses 4, 11. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Então, são usadas dessa forma. A vida cristã deve ser uma vida silenciosa, calma, livre de controvérsias, sem sentido ou ofensas a Deus. Observe que esse verbo, ele nunca, como nós estamos vendo, ele está dizendo, ele nunca está no sentido de uma proibição de ficar quieto, mas no sentido de calma, de evitar confusão. Por estudar os diferentes usos do verbo, podemos extrair as seguintes conclusões. O verbo é usado na maior parte do tempo em contextos nos quais há tensões e ou contendas. Então, ele é aplicado quando você está vendo confusão, contendas. Segundo, em alguns outros, implica que por meio do silêncio uma atitude ofensiva é evitada. Então, ele está evitando confusão. Terceiro, o verbo designa um modo de falar que interfere na interação social. Em outras palavras, um tipo específico de silêncio e não necessariamente uma ausência total de fala. Quarto, se o apóstolo Paulo quisesse mesmo um silêncio onde as mulheres devessem ficar totalmente mudas na congregação, ele deveria ter usado outros verbos. O sigei, como está no Apocalipse 8.1, o siopal, que aparece em Mateus 23, 63, ou até o sigal, que aparece em Romanos 16, 25, correto?
Resumindo, se você teve alguma dificuldade aqui, resumindo, ficou bem claro que a tradução "a mulher aprende em silêncio" foi uma opção do tradutor e não reflete o texto original, que é melhor traduzido assim, como traduz a Bíblia judaica completa, que a mulher aprenda em paz, plenamente submissa. Essa tradução está melhor. Está melhor de acordo com o original. A Bíblia textual também traduz a mulher aprenda com tranquilidade, com toda a sujeição. Ela também traduz melhor o texto original, indicando que as mulheres devem aprender sem contender com o pastor ou o mestre que estava ensinando a congregação. Essa é a referência realmente do texto original. Submissão aqui é a palavra hipotasso, que vem do verbo hipo, que vem de hipo por sobre, na verdade uma preposição, né, debaixo, e tasso, que é um verbo que significa designar por responsabilidade. É um termo militar. Organizar uma divisão de tropas sob o comando de um líder é colocar os soldados debaixo de obediência de seus superiores. Em uso não militar, é uma atitude voluntária de assumir responsabilidade e levar uma carga, que é o nosso caso. Daí veio a significar estar debaixo da mesma missão, alinhar-se debaixo da autoridade. E aqui está a palavra de sabedoria que nos ajudará a responder as questões conforme ainda vamos detalhar mais. Vai ter mais explicação. O apóstolo Paulo está ensinando que a mulher na igreja, ela deverá estar em submissão, e como não especifica função, significa que seja qual for a função que ela exerça, como ainda estudaremos, a mulher deve estar em submissão à autoridade de um homem de Deus, fosse ele um apóstolo, um pastor, um bispo, um presbítero, enfim. E não permito a mulher que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Então, resumindo aquela parte, a palavra que a mulher esteja em silêncio, ela é uma tradução, ela não é um ensino do original, correto? Então, deixar as mulheres de boca fechada dentro da igreja é uma norma baseada numa tradução, e não, que é uma tradução interpretativa, e não no original da Bíblia. A segunda, nós vamos lá, então. E não permito que a mulher ensine e exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Então, estamos aí. Não permito. Paulo conscientemente escreve com a autoridade de um verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo. Tem os textos de Tessalonicenses. Exerça autoridade. Nós temos aqui a palavra grega outentel. É uma palavra grega rara e significa exercer a autoridade de supervisor, que são dois aspectos importantes da liderança do pastor. E diversos textos aí onde estão arrolados esse princípio, né? 1 Timóteo 4:11, 2 Timóteo 4:2, e aí afora, né? Autoridade de mestre absoluto, autoridade de bancar o chefe, autoridade tirânica, autoridade de governo ou judicial. Fica mais claro que com sua autoridade apostólica, Paulo proíbe que as mulheres sejam as mestras que interpretem a lei da palavra de Deus. E foi assim que ele foi ensinado no judaísmo. E que ensinem de forma a serem a maior autoridade em uma congregação, de modo que não se submetam a nenhum homem de autoridade espiritual. Sob a influência de atitudes contenciosas de falsos mestres, algumas mulheres haviam assumido a posição com autoridade de governo dentro da igreja, como bispas, presbíteras, onde eram as maiores autoridades, interpretando a lei e ensinando a congregação o que Paulo proibia, 1 Coríntios 14:34, que é o que vai acontecer lá na igreja de Tiatira, no Apocalipse 2. Texto que nós estudamos um pouco também, falando sobre o espírito de Jezabel, né? É importante explicar que nesse tempo todos os mestres eram homens, sejam judeus, gregos ou romanos, todos os mestres eram homens. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. O apóstolo, versículo 13, o apóstolo apelou para o papel dado por Deus na criação, antes da queda, indicando que a sua argumentação se baseava nos costumes da época e em que eles estavam vivendo, estavam voltando lá em Gênesis, correto? Então a mulher está deixando de forma clara, ela não pode ter a maior autoridade na igreja. Ela interpreta e ela faz, ela manda em todo mundo. Isso é antibíblico. Primeiro Deus criou o homem e a ele deu autoridade. Ele se refere a Gênesis 2:15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Versículo 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão.
A argumentação pode parecer injusta, já que ambos, Adão e Eva, pecaram, mas o apóstolo Paulo aqui dá ênfase que Eva foi enganada pelo diabo, e da mesma forma várias mulheres foram enganadas pelos falsos mestres, a se desviarem do caminho de Deus. Fica bem claro e explícito que uma mulher não tem permissão dentro do plano de Deus, na Bíblia Sagrada, para exercer a autoridade máxima dentro de uma congregação, sendo ela a mestra que ensina e interpreta a lei. Ela pode ensinar subordinada. O texto não proíbe a mulher de pregar ou ser pastora, como veremos mais adiante na igreja primitiva. A mulher deverá atuar sempre em submissão à autoridade de um homem de Deus, pelo menos um, né? De repente tem um presbitério, tem uma liderança plural, que existem vários presbíteros, né? Pastores, bispos, mas no mínimo um. Vai pregar, ensinar e fazer discípulo, com aquilo que aprendeu com o seu mestre, o seu pastor, conforme veremos mais adiante. Essa tragédia espiritual aconteceu com a profetisa Jezabel na igreja de Tiatira, e que a gente aborda num vídeo publicado pouco ontem, né? Na verdade eu publiquei essa madrugada. Apocalipse 2, 20, 24, 2, 20, 24. Salvar-se-á, versículo 15, porém dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, na fé, no amor e na santificação. A mulher será salva ou preservada de pecar, assumindo uma posição de autoridade a qual Deus não autorizou. Paulo argumenta que aquelas mulheres de Éfeso que assumiram o comando espiritual de certas congregações foram enganadas pelos falsos mestres. Precisavam se concentrar em sua missão apropriada de mães, esposas e mulheres submissas, como Deus ordena. Entendendo a história e a cultura da época também é importante. Alguns dos aspectos especificamente relevantes que entendemos em 1 Timóteo 2, 11 e 15, que é os versículos que estamos estudando. Primeiro, os falsos mestres disseminaram dissensões e estavam preocupados com trivialidades. Todos esses textos aí, você poderá conferir os problemas que os apóstolos, né, especialmente Paulo, teve com esses falsos mestres. Segundo, os falsos mestres enfatizaram o ascetismo como uma forma de espiritualidade. Eles ensinaram a abstinência de certos alimentos, de casamento e provavelmente de sexo em geral, conforme está em 1 Timóteo 4, 1, 3. Mantendo-se com essas tendências ascéticas, eles podem também ter enfatizado o treinamento físico como uma forma de espiritualidade, 1 Timóteo 4:8. Terceiro, os falsos mestres persuadiram muitas mulheres a segui-los em suas doutrinas. Paulo relata isso nas 2 cartas a Timóteo, textos que estão na tela. Quarto, os falsos mestres estavam encorajando mulheres a descartar o que podemos chamar de papéis femininos tradicionais, em troca de uma posição mais igualitária para os papéis nos relacionamentos dos homens e mulheres. Uma espécie já de feminismo que já tinha na época, especialmente em Corinto, né? Na Grécia e na Roma. Isso não é considerado explicitamente como base da plataforma dos falsos mestres em nenhum lugar das epístolas pastorais, a gente tem que dizer isso. Mesmo assim, essa é uma interferência com alto grau de probabilidade pelos seguintes motivos. Então vamos lá. Primeiro, um encorajamento para se abster do casamento, que sabemos fazia parte da proposta dos falsos mestres. É provável que, inclusive, incluísse uma degeneração mais geral dos papéis femininos tradicionais. Segundo, o conselho em 1 Timóteo 5,14, para jovens viúvas que se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, isto é, que se ocupassem nos papéis femininos tradicionais, é feito porque algumas se desviaram seguindo a Satanás, como ele fala no versículo 15. Já que Paulo chama o falso ensino como demoníaco em 1 Timóteo 4:1. É provável que esse desvio de seguir Satanás signifique seguir os falsos mestres e que eles estavam ensinando o oposto do que Paulo ordena em 5:14. Terceiro, o falso ensino que envolve a igreja em Éfeso parece muito similar com o problema em geral que parece esconder em 1 Coríntios e que a gente vai abordar ainda num próximo vídeo falando sobre o véu. Nas duas situações, o problema surgiu dentro da igreja. Envolveu a negação de uma ressurreição futura e física em favor de uma ressurreição presente e espiritual. 2 Timóteo 2:18, 1 Coríntios 15 e também 4:8. E levou a atitudes incorretas em relação ao casamento e ao sexo. Os textos aí 1 Coríntios 7, 1 Timóteo 4:3, em relação à comida. Apesar das questões específicas serem um pouco diferentes. E mais importantes, em relação a uma tendência por parte das mulheres de desprezar seus papéis apropriados em relação aos seus maridos. E esse que é o problema, que é o que inclusive vai acontecer em 1 Coríntios 11. E que a gente vai retratar num outro vídeo.
É possível que essas crenças surgiram de uma ênfase desequilibrada ou heresia que surgiu nos ensinos do próprio apóstolo Paulo, de que os cristãos ressuscitariam com Cristo. Quer dizer, não entendiam Paulo e deturpavam os ensinos, como se faz hoje, né? Pega esse texto, traduções e estão criando. E olha que na época eles pegavam o original, hein? E que em Cristo não existe nem homem nem mulher. Gálatas 3:28. E com base nisso se cria uma doutrina ou uma heresia, que é uma heresia. O que Paulo estaria fazendo, tanto em 1 Coríntios como nas epístolas pastorais, é buscando o correto equilíbrio ao reafirmar a importância da ordem da criação e o contínuo significado dessas distinções de papéis entre homens e mulher, que ele viu enraizada na criação. Então, o ensino de Paulo sobre os papéis dos homens e mulheres no ministério da igreja, em 1 Timóteo 2, 11 e 15, é ocasionado pela necessidade de anular as heresias dos falsos mestres nesse ponto. Na verdade, nem todos os versículos se pode aplicar literalmente na atualidade, né? E como eu falei, né, do exemplo, né, 1 Timóteo 5:23, Paulo aconselha Timóteo o seguinte: não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e suas frequentes enfermidades. Significa isso que temos que aplicar literalmente esse conselho como um mandamento universal aplicável para todas as pessoas em todos os tempos, todas as igrejas? Claro que não, né? Obviamente, isso é óbvio, é uma resposta óbvia, a resposta é negativa, é não. Não podemos aplicar literalmente esta passagem. Não é porque temos enfermidades estomacais que agora vamos tomar vinho. Mas, ainda que não possamos aplicar literalmente esse conselho, podemos sim aplicar o princípio que está implícito no conselho. Cuidar da saúde, né? O princípio que podemos aplicar literalmente é que temos enfermidades, devemos cuidar do que comemos e bebemos, além de tomar medicamentos que aliviem o problema, indo, claro, no médico, recebendo receita, fazendo exames, tudo isso que manda o figurino. E que as mulheres não foram proibidas de ensinar, está registrado no Novo Testamento. Então, até aqui a gente está vendo o seguinte: essa questão de não pregar é uma questão baseada num erro de tradução, ou numa interpretação infeliz, vamos assim dizer. Especialmente porque envolvia problemas, né? Paulo estava tratando o problema das mulheres estarem justamente exercendo autoridade, e aí foi que a coisa complicou. As mulheres idosas devem ser mestras do bem a fim de instruir as jovens recém-casadas, Tito 2:3. Como é que elas vão instruir de boca fechada? Vejam bem, não havia templos, a igreja se reunia nas casas, e era lá que estavam as mulheres, né? A casa dela. Também Priscila, quem Paulo considerava como uma colaboradora em Cristo Jesus, Romanos 16:3, ensinou o evangelho a Apolo. Ela ensinou o evangelho a Apolo, que era um homem, Atos 18:26. A igreja de Colossos, Paulo ordenou instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente com toda a sabedoria, lá em Colossenses 3:16, sem fazer distinção de gênero. Instruí-vos, quer dizer, então, as mulheres também. 4. Aos cristãos judeus, o autor de Hebreus os repreendeu dizendo: a esta altura já deveriam ser mestres, Hebreus 5:12, também sem fazer distinção de gênero, homem ou mulher. 5. Em Romanos 16, o apóstolo cita Maria, no versículo 6, Trifena, Trifosa e Perse, no versículo 12, que muito trabalharam na igreja, não poderiam fazer isso caladas, né? Não tinha naquela época uma linguagem assim. Sexto, em Filipenses 4:2-3, o apóstolo Paulo cita Sintique e Evoda, que muito trabalharam no evangelho com ele. Gente, como é que vai trabalhar no evangelho sem pregar o evangelho? 7. Na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo permite que as mulheres orem e profetizem em alta voz na igreja. 1 Coríntios 11:5. É impossível orar e profetizar de boca fechada, pelo amor de Deus. 8. Na igreja de Colossos, o apóstolo Paulo diz: cantem salmos, hinos e canções espirituais a Deus com gratidão no coração, Colossenses 3:16, sem fazer distinção de gênero, homens e mulheres cantavam ao Senhor, não dá para cantar de boca fechada. 9. Não existe dúvida que em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo está preocupado com as controvérsias na igreja. No verso 8, ele exorta os homens a orarem sem ira e sem discussões. No caso das mulheres, o apóstolo também está preocupado com comportamentos e atitudes que podem ser causadores de divisão. Especialmente porque várias mulheres estavam obedecendo aos falsos mestres com esse ensino. A fim de evitar problemas, ele as exorta a aprenderem. A BTX traduz: a mulher aprenda com tranquilidade, com toda a sujeição. Em silêncio, com toda a sujeição. No versículo 11, a NVI, algo que era esperado de um discípulo do primeiro século, fosse ele um homem ou fosse uma mulher. Então você está aprendendo ali, você está ouvindo. Então, sem criar contendas. A conclusão é que aqui as mulheres são descritas como alunas, como discípulas, e estão sendo lembradas de seus deveres como tais. Paulo está proibindo a fala de uma aluna que interrompe o processo de aprendizado, protegendo
desse modo os direitos dos outros de ouvir e aprender. Isso aprendeu quando foi discípulo de Gamaliel. O discipulado é assim, um discípulo vai ensinando, o discipulador ensina o seu discípulo e assim sucessivamente. Basta ver que, embora Jesus também tivesse discípulas mulheres, elas não os interrompiam. A frase, ela deve estar em silêncio, no versículo 12 que nós estamos lendo, não significa que ela deve permanecer sem falar absolutamente nada, mas que as falas controversas são inaceitáveis, porque elas criam agitação. Isso está perfeitamente de acordo com o uso do substantivo e do verbo no restante do Novo Testamento grego. Por que Paulo individualiza as mulheres? Essa é uma pergunta interessante. Porque algumas mulheres tinham se tornado alvo de falsos mestres e de suas instruções, segundo Timóteo 3,6. E isso poderia contaminar e arrastar as demais mulheres, e a situação ficaria insustentável na igreja, e nas igrejas em geral, não só numa. Que Paulo está escrevendo para Timóteo, não é? Para diversas igrejas. Como resultado, elas estavam trazendo controvérsias para a igreja. Paulo proíbe esse tipo de fala controversa que causa divisão, quando ele diz: sabemos pela história que em Éfeso, cidade onde Timóteo se encontrava, tal como na maioria das cidades do primeiro século, existiam mulheres sacerdotisas sagradas, que lideravam e participavam em rituais idólatras, impregnados de imoralidade sexual, dos quais o culto a Deus Afrodite era o predominante. E isso vai influenciar lá em 1 Coríntios 11 também. Apesar de Éfeso ser conhecida pelo seu templo, a Ártemis, Diana para os romanos, o qual não se caracterizava particularmente por rituais de índole sexual, em toda a cultura greco-romana proliferavam os cultos pagãos com práticas dessa natureza. Não é difícil imaginar que falsos ensinos procedentes desses cultos pagãos, né, tenham sido introduzidos na igreja, pelo que Paulo fez questão de estabelecer princípios que distinguissem claramente o procedimento das mulheres crentes do procedimento das mulheres sacerdotisas sagradas, que eram autoridades em seus templos. Lá elas mandavam. Este era, portanto, um problema muito concreto daquela igreja, naquele contexto cultural e religioso. Contudo, quando Paulo liga este ensino ao momento da criação e faz referência a Adão e Eva e a própria queda, temos que considerar que sua orientação ela tem um caráter universal, aplicável a todas as mulheres de todas as igrejas em todos os tempos. A mulher, isso é definitivo, a mulher não pode ser a mestra e a autoridade maior dentro de uma igreja, de uma congregação, mas deve estar em submissão a um pastor, a um líder, a um apóstolo. Ela deve estar submissa. Ela vai ensinar, ela vai pregar, mas ela tem que responder, ela tem que ser discípula de alguém, ela tem que responder para alguém. A preocupação de Paulo com os falsos mestres que existiam naquela região e que exerciam a sua influência dentro da igreja é evidente em outras porções da mesma carta a Paulo, a Timóteo. Mas o fim desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, das quais coisas alguns se desviaram e se entregaram a discursos vãos, querendo ser doutores da lei, embora não entendam nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. 1 Timóteo 1, 5, 7. Se alguém ensina alguma doutrina diversa e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é a segunda a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas maliciosas, disputas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro, e de fato, é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento. 1 Timóteo 6, 3, 6, dentro da mesma epístola, correto? Com isto, como pano de fundo, é mais fácil analisar o texto de 1 Timóteo 2, de 11 a 15, como nós estamos fazendo. Versículo 1, 11, a mulher aprende em silêncio com toda a submissão. A palavra traduzida como silêncio, como já expliquei, não significa silêncio absoluto, ficar de boca fechada, ficar de boca calada. Trata-se de um termo que implica tranquilidade e calma, ou seja, sem alvoroço, sem desordem, sem contendas, ou sem discussões. Também a igreja de Corinto, Paulo faz eco da preocupação com a ordem e a tranquilidade na igreja, quando diz, faça-se tudo decentemente, com ordem, sendo que esta exortação se aplicava a qualquer dúvida, tanto a homens como a mulheres, em 1 Coríntios 14, 40. Basicamente eram os mesmos problemas, mudava alguns detalhes, né? Como no caso de Corinto, que envolve o véu, que nós vamos falar num vídeo em particular. Portanto,
A referência direta às mulheres nesse texto dá a entender que a perturbação da ordem e a calma teria origem no comportamento de algumas mulheres da própria igreja, que estavam sob a influência de falsos mestres e a situação da igreja. Era um verdadeiro espírito de Jezabel lá, né? Veja o vídeo que está aí no YouTube. Jesus deixou o conceito de autoridade e submissão bem claro, por exemplo, em Mateus 20, 25 e 28. Jesus, porém, chamou-os para junto de si, os seus discípulos, e lhes disse: sabeis que os governadores dos gentios os dominam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a vida em resgate de muitos. No versículo 12 do nosso texto, continuando. Pois não permito que a mulher ensine nem tenha domínio sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Para tentar resolver as consequências dessa interpretação, algumas interpretações modernas desse texto restringem a universalidade da proibição ao ambiente formal da igreja e ao ensino dirigido aos homens, ou seja, as mulheres estariam proibidas de ensinar no ambiente formal da igreja, a menos que, com base em Tito 2:4-5, fosse ensino para crianças e outras mulheres. Não tinha templos, né? Era complicado. As famílias se reuniam nas casas. Uma das dificuldades com esta interpretação é que faz uma divisão que nunca esteve na mente dos primeiros cristãos, nem Paulo, para... Um momentinho. Então, retomando aí, uma das dificuldades que esta interpretação é que faz uma divisão que nunca esteve na mente dos primeiros cristãos, nem de Paulo, para quem não havia distinção entre o ambiente formal da igreja, por um lado, e as suas vidas normais, por outro. Até porque seria incoerente. Esta separação das mulheres de um lado e homens de outro lado é coisa da igreja ocidental moderna. Nunca fez parte dos primeiros, da vida dos primeiros cristãos. Tinha um costume, né? Isso acontecia no templo judeu, né? Nas sinagogas. Isso era coisa do judaísmo e tal. A igreja primitiva não seguia esse costume. A igreja primitiva tinha uma intenção muito grande de ensinar pureza entre os irmãos. Evidência clara disso é, por exemplo, o fato de não haver edifícios destinados à reunião formal da igreja, pois as suas reuniões ocorriam nas casas uns dos outros. Só a partir do terceiro século é que a igreja começou a ter edifícios próprios para reunião, com a interferência de Constantino, o imperador, que vai mudar toda a história da igreja. Portanto, a distinção que hoje fazemos em espaços e momentos formais e não formais na igreja não existia em suas mentes. Os cristãos não tinham essa visão. Além disso, no versículo 8 desse capítulo de 1 Timóteo, quando Paulo fala sobre os homens levantarem mãos santas em oração, indica claramente em todo lugar, extravasando as orientações dadas para além de quaisquer espaços ou momentos considerados formais. Também no versículo 3, no capítulo 3, versículo 14 e 15, Paulo, versículos 14 e 15, Paulo acrescenta: escrevo-te estas coisas, embora esperando ir ver-te em breve, para que no caso de eu tardar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, o qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. Nesse texto fica claro que as instruções de Paulo não estão circunscritas às reuniões públicas da congregação, em determinados espaços e ambientes ditos formais, mas no modo de vida diária de todos os membros da Igreja de Deus. Então é uma coisa, a visão primitiva, né? Especialmente porque os discipulados eram feitos nas casas, não tinha outro lugar, né? Apesar de, no Novo Testamento, encontrarmos diversas mulheres a ensinar, é de salientar que o cristianismo cresceu num ambiente extremamente desfavorável à mulher, tornando o ensino neotestamentário reconhecidamente progressista para o contexto. É, portanto, natural e compreensível que o número de exemplos de mulheres que ensinavam no Novo Testamento seja reduzido. Ainda no versículo 12, Paulo proíbe que a mulher exerça domínio ou autoridade sobre o homem. No texto original, o termo utilizado é otentel e não exousia. Este sim é habitualmente traduzido como autoridade. O exousia sim é traduzido, aparece em diversos textos da Bíblia, né? No Novo Testamento. A palavra otentel tem o significado peculiar de autoridade usurpada ou indevidamente apropriada, referindo-se ao exercício de domínio ilegítimo. Alguém que age por sua própria autoridade. É interessante que durante séculos de literatura grega, anterior a Paulo, e até cerca de 3 séculos depois, esse termo nunca é usado no sentido de exercer autoridade ou ter autoridade, uma vez que detém um peso bastante mais autoritário e de dominação excessiva.
Portanto, natural que quando Paulo fez uso desse termo, não se esteja sequer a referir ao exercício da autoridade, mas sim a uma certa variedade de prepotência e autocracia. Isto leva à soberba e a uma vida de insubmissão, rebelião e desobediência. Então, por isso que ele usa um termo pesado, justamente para colocar que a mulher não pode ser a maior autoridade dentro de uma igreja. Isso é bem nítido, claro e inquestionável. Em alguns textos de grego clássico, esse termo parece significar algo como ganhar por através de violência ou sexo. E se nós virmos igrejas onde mulheres mandam hoje, o vestuário de muitas mulheres, como você pode ver nas redes sociais, vestuários sensuais, são demonstração de que realmente isso não pode acontecer. Se assim foi, a tradução que hoje temos desse termo não lhe faz justiça e enviesa o pensamento, levando a uma interpretação totalmente errada, como tem sido na vida da igreja acostumada a interpretar a Bíblia com base em traduções, e muitas vezes as traduções com termos não bem traduzidos, com fidelidade. A compreensão do verdadeiro sentido da palavra usada por Paulo, ou tentel, anula qualquer possibilidade dele estar a se referir à proibição de um só ato, exercer autoridade ou ensinar, porque nunca a função do ensino surge associada a esse tipo de domínio autocrático e ilegítimo que o termo encerra. Além disso, é sobremaneira importante compreender que Paulo não está a defender nesse texto que o homem deve exercer domínio sobre a mulher, mas sim que a mulher não deve exercer domínio sobre o homem. São coisas diferentes. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Como vimos anteriormente, o contexto das relações interpessoais no ambiente da igreja não se baseia em equilíbrio de autoridade, mas sim numa vivência de sujeição mútua. De fato, há orientações que apontam no sentido da mulher se sujeitar ao homem, mas sempre no contexto de casamento. Assista o meu vídeo sobre esse tema. Caso o apóstolo Paulo estivesse a proibir as mulheres de ensinar de forma universal, teríamos que concluir existir uma evidente contradição, por exemplo, com a sua orientação em Colossenses 3,16, onde diz a igreja constituída por homens e mulheres. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Ele usa o plural, ele não define gênero aqui, correto? Sendo o ensino um mandamento recíproco, logo universal para a igreja, em todos os tempos, a única conclusão que se pode tirar desse texto original de Timóteo é que Paulo está a referir-se a uma situação em concreto, circunscrita àquela época, em contexto cultural, conforme já expliquei nesse versículo. Além disso, se a indicação para que a mulher fique em silêncio fosse universal, não fará sentido em 1 Coríntios 11:5, que lêssemos que as mulheres oravam e profetizavam. Profecia, como sabemos, não se refere somente à comunicação de visões proféticas sob a influência direta de Deus, do Espírito Santo, mas inclui a ideia de comunicação da palavra através da pregação na igreja. Então, podemos concluir. Primeiro, a mulher não pode ser a maior autoridade do governo da igreja e nem no ensino da igreja, mas deve ser uma discípula de um pastor, de um bispo e de um presbítero. Esse ponto é irrefutável e inquestionável. Segundo, a mulher não pode ser a mestra que interpreta a palavra de Deus e guia o rebanho de Deus, mas o que ela ensina deve estar debaixo da submissão de um bispo, de um pastor, de um presbítero, de quem ela é discípula, de um homem de Deus. Homem de Deus. A mulher pode pregar na igreja? Bom, até aqui fica claro esses pontos. Por isso que nós estamos dando bastante ênfase ao original. Então está aí o texto em grego. E disse-lhes, ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. O verbo grego aqui, keirusso, ser um arauto, nas monarquias da Idade Média, oficial que fazia as proclamações solenes, conferia títulos de nobreza, transmitia mensagens, anunciava a guerra e proclamava a paz. Segundo, proclamar como um arauto, sempre com uma autoridade que deve ser escutada e obedecida. Terceiro, publicar, pregar. Esse verbo que fala sobre pregar a palavra de Deus nem é usado pelo apóstolo Paulo para falar das mulheres. Ele nem é utilizado. Portanto, as igrejas que proíbem as mulheres de pregar o evangelho não fazem isso com base no evangelho, mas é doutrina humana, interpretação particular baseada em tradução, infelizmente, uma tradução infeliz e interpretativa do original. As mulheres, desde que sejam discípulas submissas a um pastor, um presbítero, um líder espiritual, um homem de Deus, poderão pregar, ensinar e fazer discípulos, sim senhor.
Mas e as pastoras com autoridade máxima sobre a igreja? E seja sua mestra principal. Resposta: não existe na Bíblia uma única mulher que tenha essa autoridade. Nós não temos isso na Bíblia. As mulheres que pastoreavam igrejas em suas casas, como Priscila, Maria, Trifena, Trifosa, Júlia, estavam debaixo da cobertura espiritual da autoridade do apóstolo Paulo. Você vê isso no Romanos 16. O texto-chave dos defensores desta heresia é segundo João 1:1, que está aqui no original grego, para você ver. Conhecimento é sempre importante. E eu gosto de compartilhar tudo aquilo que Deus tem me dado. E em tradução diz: o presbítero é a senhora eleita e a seus filhos, os quais amo na verdade. E não somente eu, mas também a todos os que têm conhecimento da verdade. E a senhora eleita e aos seus filhos, em grego, é Kyria ou Kyria, de onde vem o nome Síria e seus filhos. Filhos em grego, teknon, que é um termo no Novo Testamento usado para discípulos, que são chamados assim. Fica evidente que ela estava debaixo da cobertura espiritual da autoridade do apóstolo João, eliminando a tal prova de heresia. Portanto, a Kyria ou Síria estava debaixo da autoridade de um homem de Deus. Kyria era um nome de mulher, portanto, ela cuidando de discípulos numa congregação, era uma pastora, porque estava na casa dela. Embora esse termo não apareça no texto, não aparece palavra, esse texto de pastor, mas ela estava pastoreando, então é uma pastora. Não existe nenhuma proibição bíblica para que uma mulher seja pastora, correto? Não tem isso na Bíblia. Faça discípulos, pregue e ensine o evangelho, desde que seja submissa como uma discípula de uma autoridade espiritual masculina. Ela tenha o seu pastor. Ela tem que ser pastoreada, correto? Então ela vai ser pastoreada, então ela pode pastorear. Isso não tem nada com machismo. Olha, vocês são machistas. Não. Mas com o ensino puro cristalino da Bíblia. Jesus chamou 12 apóstolos e nenhuma mulher fez parte disso, nem a mãe dele, Maria. As mulheres podem sim ser pastoras, quando isso implica estar debaixo da cobertura espiritual. A gente usa esse termo para dizer em submissão. De um homem de Deus com autoridade máxima sobre a congregação. O seu pastor, o bispo, o presbítero, sendo uma discípula, depende a nomenclatura, ancião, dependendo a nomenclatura que é utilizada aí na sua congregação. E os espíritos de Jezabel, como atuam nisso? Agiram rápido, e como vemos na igreja de Tiatira, onde havia um pastor. E é o texto que a gente também fala sobre o vídeo do espírito de Jezabel. E ao anjo da igreja em Tiatira escreve: tenho, porém, contra ti que deixas Jezabel, a mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos. Está aí Apocalipse 2, 18 e 20, que está falando isso é o próprio Senhor Jesus. Fica evidente que essa mulher exercia a maior autoridade na igreja de Tiatira e que era sua mestra principal, desviando os discípulos de Jesus do caminho de Deus, com suas interpretações erradas da Bíblia. E o pastor da igreja tolerou, ou deixou, tolerou, porque Jesus usa esse verbo. O que essa mulher Jezabel usou para seduzir e dominar o pastor de Tiatira, a ponto de ele aceitar tudo isso? Essa é uma pergunta a ser respondida. Ele foi um pastor Acabe, onde essa mulher exercia plena e total autoridade sobre a congregação e era sua mestra. Ela interpretava, ela mandava, ela ditava as ordens. Jezabel não era o nome dela, mas o espírito que atuava nela, que era o espírito de Jezabel, que eu falo no vídeo publicado nessa madrugada. E o que Jesus disse sobre isso? Aí temos a palavra do Senhor. Mas algumas poucas coisas tenho, porém, contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios de idolatria. Apocalipse 2:20. Jezabel, Isabel, em hebraico, Baal exalta, Baal é marido de ou impuro. Mas, claro do que isso, não existe. Não é machismo, é a ordem do Senhor Jesus Cristo. É simples assim. Então, os espíritos de Jezabel atuam preferencialmente em mulheres, não que não usem homens, mas preferencialmente mulheres, para neutralizarem e menosprezarem a autoridade do homem de Deus, como Jezabel oprimiu o profeta Elias. As mulheres podem ensinar na igreja? Sim, desde que em submissão como discípulas de um pastor. Segunda pergunta, as mulheres podem ser pastoras na igreja? Resposta, sim, desde que em submissão como discípulas de um pastor. Terceiro, as mulheres podem ser pastoras como a autoridade maior da igreja? Não.
Absolutamente não. Isso não é um ensinamento bíblico, mas é uma heresia e vai contra a ordem do Senhor Jesus Cristo. Quarta pergunta: as mulheres podem pregar na igreja? Sim, desde que em submissão como discípulas de um pastor, um presbítero, um líder espiritual, um homem de Deus. Não existe nenhum texto na Bíblia que proíba a mulher de pregar o evangelho. Por isso, João registra que a mulher samaritana foi talvez a maior evangelista do Novo Testamento. Está lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 39 a 42. E ela ganhou muitas pessoas, homens e mulheres, para Cristo. E Jesus não falou nada. Não corrigiu, não proibiu, não. Então, é isso aí. Correto? Então, estão respondidas todas essas 4 perguntas, como foi a nossa proposta. Eu sou o pastor Roberto Rodrigues. Eu agradeço até aqui a sua atenção. Muito obrigado. Que Deus abençoe você. Se você gostou, deixe aí o seu comentário de edificação. E também nos ajude deixando aí o seu gostei e compartilhando essa mensagem. Que Deus te abençoe, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.